Você já parou para pensar como um território imenso como o Brasil foi sendo moldado pedaço por pedaço? Como esse gigante de dimensões continentais passou de um recorte no litoral para essa vasta extensão que conhecemos hoje? A história do Brasil, ela é marcada por coragem, disputa e uma fome incessante por desbravar o desconhecido. E hoje a gente vai mergulhar nessa incrível jornada, desbravando os mistérios e desafios da formação do nosso território, desde os primeiros passos no litoral até a conquista do interior. Quando os primeiros colonizadores portugueses chegaram aqui em 1500, o Brasil era uma terra praticamente intocada pelos padrões europeus. Embora os povos indígenas já ocupassem vastas regiões, os olhos dos exploradores estavam fixados apenas no litoral. O pau-brasil era o primeiro tesouro encontrado e os portugueses começaram a estabelecer as primeiras feitorias ao longo da costa, formando uma frágil linha de controle. Com o Tratado de Tordesilhas em 1494, Portugal e Espanha dividiram o Novo Mundo entre si, mas a linha traçada no papel mal correspondia à realidade em solo. O território, que oficialmente pertencia a Portugal, àquela altura, limitava-se a uma faixa costeira apenas. Mas os ventos da ambição não parariam por aí. Começava então a expansão para o interior. As expedições militares tiveram um papel decisivo na consolidação das fronteiras e no controle territorial do Brasil. Essas incursões foram fundamentais não apenas para a defesa do território contra invasores estrangeiros, mas também para assegurar o domínio português sobre regiões estratégicas e expandir ainda mais as fronteiras da colônia. Durante o século XVII, o Brasil sofria ameaças constantes de outras potências europeias, como os holandeses e os franceses, que buscavam estabelecer colônias nas áreas costeiras do Brasil. As expedições militares portuguesas foram organizadas para expulsar esses invasores, como ocorreu, por exemplo, na Batalha de Guararapes, que marcou a expulsão definitiva dos holandeses de Pernambuco. A vitória de Guararapes é muitas vezes considerado o embrião da identidade militar brasileira, visto que reuniu indígenas, negros e portugueses na defesa do território. Além da defesa contra invasores estrangeiros, as expedições militares também foram usadas para controlar revoltas internas, como por exemplo a Guerra dos Emboabas. Essas forças militares garantiam a ordem e o cumprimento das leis da coroa portuguesa nas regiões recém-conquistadas e economicamente muito importantes para ela. Já no período imperial, as expedições militares continuaram a desempenhar um papel central, especialmente durante as campanhas para pacificar e consolidar o domínio do império sobre regiões distantes. Em suma, as expedições militares foram cruciais para proteger, expandir e consolidar o vasto território brasileiro. As entradas e bandeiras também foram eventos que contribuíram drasticamente para a formação do território brasileiro. De um lado, as entradas eram expedições oficiais organizadas pela coroa portuguesa que buscavam explorar o território e também encontrar riquezas.
De outro, as bandeiras eram expedições particulares, compostas por bandeirantes que se moviam com maior liberdade, caçando índios para escravizar e também expandindo os limites territoriais além das fronteiras oficiais. Esses homens, ao longo de décadas, empurraram as fronteiras portuguesas cada vez mais para o interior, ultrapassando assim o Tratado de Tordesilhas e anexando vastas áreas do que hoje conhecemos como o Centro-Oeste, o Sudoeste e até o Norte do país. Mas essa conquista não foi pacífica. As florestas densas da Amazônia, por exemplo, resistiam ao avanço colonial. A floresta tropical, com seus rios labirínticos, fauna e flora exóticas, era um território desconhecido e cheio de desafios. O que é pouco lembrado, no entanto, é que a presença indígena era um dos maiores obstáculos para a conquista. A aliança com algumas dessas tribos permitiu avanços, mas também houve muita violência e destruição de comunidades nativas, gerando uma ferida que ainda persiste na nossa história. No século XVII, o descobrimento de ouro nas Minas Gerais foi um dos marcos que acelerou a ocupação do interior do Brasil. O ouro, metal cobiçado pelos portugueses, fez com que milhares de aventureiros cruzassem as serras e descessem os vales, formando vilas, cidades e rotas comerciais. O eixo econômico do Brasil se deslocava do litoral para o interior, e o país antes restrito às costas via sua população espalhar-se por regiões que até então pareciam inóspitas. A pecuária também teve um papel fundamental na expansão territorial do Brasil, especialmente durante os séculos XVII e XVIII, com a necessidade de abastecer as áreas litorâneas e também agora as recém-descobertas minas no interior do Brasil. O gado tornou-se um motor para a ocupação de vastas áreas antes inexploradas. A criação do gado começou a ganhar força principalmente no Nordeste, especialmente na região do Recôncavo Baiano, e logo se expandiu para o interior, avançando pelos sertões e levando os colonizadores para as regiões mais distantes. À medida que o gado precisava de grandes áreas de pasto, os pecuaristas desbravavam terras ainda mais afastadas, abrindo rotas que posteriormente se tornariam caminhos importantes de comércio e também de colonização. A região que hoje compreende os estados do Piauí, Goiás e Mato Grosso foi ocupada principalmente pela pecuária, com grandes fazendas surgindo ao longo dos rios. Além disso, o transporte do gado e a criação de rotas de tropeiros, que eram os responsáveis por conduzir estes animais, ajudaram a conectar diferentes regiões do Brasil, integrando o litoral ao interior. A pecuária não só contribuiu para o avanço geográfico, mas também para a economia e a formação cultural dessas áreas. As grandes fazendas tornaram-se centros de produção e de vida social. Os hábitos, tradições e até o modo de falar dos tropeiros influenciaram profundamente a cultura regional, especialmente no sul, onde a figura do gaúcho se consolidou. Portanto, a pecuária foi um dos pilares invisíveis da expansão territorial, permitindo assim que o Brasil crescesse muito além das faixas costeiras e consolidasse seu vasto território interiorano. E por fim, e não menos importante, os jesuítas tiveram um papel central na formação do território brasileiro, tanto na organização social quanto na ocupação das terras. Chegando ao Brasil logo nos primeiros anos da colonização, em meados do século XVI, estes membros da Companhia de Jesus se dedicaram à evangelização dos povos indígenas e à construção de missões ao longo de várias regiões do Brasil.
Os jesuítas acreditavam que para converter os indígenas ao cristianismo era necessário integrar eles ao modo de vida europeu, o que incluía ensiná-los a ler e também a trabalhar em atividades agrícolas. Para isso, eles fundaram as chamadas reduções, que eram aldeamentos que se tornaram comunidades autossuficientes. Nessas reduções, os indígenas viviam sob a supervisão direta dos missionários, que, em troca, converteram-nos ao catolicismo e os ensinavam a cultivar a terra, criar animais e também praticar ofícios. Os jesuítas, eles ajudaram a expandir as fronteiras da colônia e garantir assim a ocupação de terras antes disputadas por outros colonizadores, como por exemplo os espanhóis, que disputavam as mesmas regiões. Suas missões ajudaram a integrar regiões isoladas ao Brasil colonial e também plantarem as sementes para a formação de futuras cidades e vilarejos, enquanto sua presença influenciou profundamente a cultura e a religiosidade do local. Hoje, ao olharmos para o mapa do Brasil, é impossível não admirar a imensidão que foi conquistada ao longo dos séculos. Das primeiras feitorias no litoral às bandeiras que desbravaram o interior, passando pelos tratados diplomáticos que redefiniram fronteiras, a formação do território brasileiro é uma história de coragem, de batalhas, mas também de grandes sacrifícios. E essa história continua viva. O Brasil que conhecemos hoje é resultado de um processo complexo e compreender essa jornada nos faz valorizar ainda mais as riquezas e diversidades de nosso país. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado dessa viagem pelo passado do nosso país. Se esse conteúdo te trouxe novas reflexões, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Assim, você fica por dentro de mais histórias incríveis como essa. E claro, aproveite para clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela e continue explorando o nosso passado. Até a próxima!